livro Pão Nosso, e o título é O Filho Egoísta. Mas, respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem jamais transgredir um mandamento teu, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Lucas 15, 29. A parábola não apresenta somente o filho pródigo, mas aguçada atenção, e encontraremos o filho egoísta. O ensinamento velado do mestre demonstra dois extremos da ingratidão filial. Um reside no esbanjamento, o outro na avareza. São as duas extremidades que fecham o círculo da incompreensão humana. De maneira geral, os crentes apenas enxergaram o filho que abandonou o lar paterno, a fim de viver nas estroinices do escândalo, tornando-se credor de todas as punições. E raros aprendizes conseguiram fixar o pensamento na conduta condenável do irmão que permanecia sob o teto familiar, não menos passível de repreensão. Observando a generosidade paterna, os sentimentos inferiores que o animam sobem à tona e ei-lo na demonstração de sovinice. Contraria-o a vibração de amor reinante no ambiente doméstico. Alega como autêntico preguiçoso os anos de serviço em família. Invoca, na posição de crente vaidoso, a suposta observância da lei divina e desrespeita o genitor incapaz de partilhar-lhe o justo contentamento. Esse tipo de homem egoísta é muito vulgar nos quadros da vida, ante o bem-estar e a alegria dos outros. Revolta-se e sofre através da secura que o aniquila e do ciúme que o envenena. Lendo a parábola com atenção, ignoramos qual dos filhos é o mais infortunado, se o pródigo, se o egoísta, mas atrevemo-nos a crer na imensa infelicidade do segundo, porque o primeiro já possuía a bênção do remorso em seu favor. Então, agora, vamos orar, dizendo assim: gratidão, Senhor, gratidão por estarmos aqui, nessa manhã, reunidos para mais uma manhã de estudo. Pedimos ao Senhor e toda a espiritualidade amiga que permaneça junto a nós, que possamos receber todas essas energias, todo esse amor, e no decorrer da semana, irmos levando aos nossos irmãos, aos nossos familiares, com todo o seu amor, com toda a sua paz e sua alegria. Obrigado, Pai amado, obrigado, espiritualidade amiga, que Frei Fabiano de Cristo possa estar sempre junto a nós, abençoando os nossos caminhos, iluminando as nossas vidas e nos fazendo, assim, espíritos e pessoas melhores. Que a luz e a paz do Senhor reine sempre junto a nós e em nossos corações. Que assim seja. Graças a Deus. Então, vamos dar início à nossa palestra com o nosso irmão Marcelo de Lucas, lá do Centro Espírita Isaac Lima, né? Seja bem-vindo, tenha uma boa palestra, que tudo transcorra bem, na luz e na paz do Senhor. Bom dia a todos. Me chamo Marcelo, sou lá do Centro Espírita Isaac Lima, aquele que fica ali no calçadão de Campo Grande. E Patrícia me deu essa missão aí de falar de parentela corporal e parentela espiritual. Quando a gente estava pesquisando,
e lendo algumas coisas, a gente não teve como deixar de lembrar daquela passagem do Cristo, quando ele está reunido lá com os discípulos, e chega Maria, mãe dele, com os irmãos, né, corporal, né, material, chegam para vê-lo. E os discípulos anunciam que a mãe, como sempre, Jesus estava cercado de muitas pessoas, né, de muita gente, né, e anunciam que a mãe dele estava lá fora junto com os irmãos que queria vê-lo, né, e achando assim, né, como é o irmão e a mãe, né, vai dar carteirada, né, e vai entrar, e aí Jesus fala, né, aquela fala, quem é minha mãe? Quem é meu pai? Quem são meus irmãos? E aí, né, a plateia fica assim, né, e ele fala, né, que eles que estavam ali, que eram os irmãos, o pai e a mãe, porque comungavam junto com ele com a palavra da verdade. Quando a gente escuta isso, a gente fica pensando assim, Jesus está contra a família, né? Jesus não é a favor da família, né? E acaba gerando algumas, né, discussões desnecessárias, mas a gente sabe que Jesus sempre fazia a gente refletir, né? E muito. E quando ele fala dessa passagem, né, e que a gente fica pensando nela, quem são meu pai, quem é minha mãe, por que Jesus falou assim? Será que Jesus renegou a própria família corporal, né? E a gente vai refletindo, né, pensando nisso, e o que Jesus quis dizer verdadeiramente com essa fala, né? E aí a gente para pensar que, na verdade, o que Jesus queria mostrar, na verdade, que a nossa verdadeira família é a família espiritual. Nós estamos aqui todos de passagem, né, nessa grande experiência da matéria, que é para a nossa evolução, para o nosso crescimento. E a gente tem esse, né, corpinho aqui, né, para ajudar a gente a caminhar, né, e a gente... Ninguém nasce isolado, né? A gente sempre nasce, tem sempre alguém à volta, não é isso? Se fosse para a gente viver sozinho, a gente nascia dentro de um ovo, numa caverna, né? Mas não é assim que acontece, não é isso. A gente tem lá, a mãe vai gerar, vai nascer a criança ali, vai ter alguém ali do lado, né? Que seja uma, duas pessoas, mais tempo. Ou seja, a gente nunca nasce totalmente sozinho, né? Então a gente está sempre aqui, ó, quantas pessoas aqui? Nós formamos um grupo social. Então nós não vivemos sozinhos. Então esse convívio aqui é para quê? É para a gente, para nos ajudar a caminhar, a crescer com a experiência do outro. E quando Jesus fala dessa passagem, ele quis dizer isso, que a nossa verdadeira família é a família espiritual. Então a gente tem que descartar a família corporal. Família corporal é, né, balela. E a gente vai ver ao longo das nossas reflexões que não é bem assim, né, que uma coisa vai completando a outra, né? Eu só vou pedir desculpa pelos meus slides, que o meu computador ontem resolveu dar problema. E aí eu tive uma dificuldade enorme de fazer, ficou meio esquisito, né? Mas vamos lá, vamos ver aqui. Posso dar até aqui, né? Aí o seguinte, ó. É ponto pacífico em todas as religiões que a família é uma das mais importantes associações existentes na Terra, se não a mais importante. Com a doutrina espírita, que nos traz em seus pilares a lógica absoluta da reencarnação, o conceito da família se expande, pois vai muito além dos laços consanguíneos. O entendimento das dificuldades existentes dentro do lar ganha explicação clara e lúcida. Passamos a entender por que temos mais afinidades com um do que com o outro. Compreendemos por que um amigo muitas vezes é aquele irmão que tanto gostaríamos de ter. Percebemos as tramas dos enganos entre familiares que se engalfinham pelos bens materiais. Tudo isso é verdade, né? Acontece, não acontece? E a gente fica questionando, que família corporal
é essa que a gente tem hoje. O que a gente tem a nível de família, né? O porquê da família corporal, o porquê desse momento que a gente vive aqui, né? A gente sabe que nas famílias se reúnem as grandes dificuldades, né? Mas também tem os amores, né? Tem os amores também, né? E nessa junção, um ajuda o outro no seu processo evolutivo, né? Quando a gente fala dessa família corporal, dessa junção, que hoje a gente tem esse leque de família muito, muito amplo, né? Família com 2 pais, com 2 mães, ou tio, tia, avô, avó, que cria, né? Que cuida. Quando a gente tem esse leque de diversidade de família, a gente começa a analisar por que aquele grupo está reunido. Qual é a função daquele grupo estar ali junto, né? E aí a gente estudando o Espiritismo, como fala ali o slide, o Espiritismo vem ampliar a nossa visão, né? Ele vem ampliar a nossa forma de ver esses contextos, as dificuldades, as brigas, né? as intrigas, por que eu não tenho afinidade com a minha mãe, por que eu gosto mais do meu irmão, por que eu gosto... Né? A gente começa a entender essas questões dessas afinidades com um e não com o outro, né? E a gente vai retomar lá para as simpatias e antipatias, né? E aí a gente se junta nesse grupo familiar aqui na Terra para ir ajustando todo esse processo evolutivo. E aí a gente pega, né? Nossa, a gente tem uma afinidade com aquele amigo assim, né? Eu falo para a Patrícia, você foi minha irmã na outra encarnação, né? Porque a gente tem uma afinidade muito grande, né? Até trabalha junto, olha só que coisa, né? Até trabalha junto. E aí a gente tem essa afinidade, né? E Patrícia não é minha parente consanguínea, mas eu tenho um carinho enorme por Patrícia, não é isso? Então, por que isso, né? Aí a gente vai retomando, né, lá atrás, a nossa caminhada evolutiva, né? Das simpatias, da questão da evolução das ideias, né? Da aceitação já da lei divina dentro do nosso coração, a gente vai aceitando aos pouquinhos, e aí a gente vai se juntando com aqueles que são afins. Mas aí na família vem aqueles problemas, aquelas dificuldades, também é para educar a gente. Então, quando Jesus fala da parentela corporal e da parentela espiritual, é isso que ele quer dizer. Ele quer que a gente alcance esse patamar da parentela, porque a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Essa é a nossa verdadeira vida. E lá a gente vai o quê? Se juntar com quem a gente se afina, com quem os nossos pensamentos estão ligados, estão sintonizados. Né? Por isso que a gente fala tão importância da gente cultivar bons pensamentos, né? Criar. Eu tive chegou uma família na casa, espírita levou uma família, tinha uns 5 filhos, né? Eles chegaram lá para botar os filhos na evangelização, né? Tinha jovem, tinha criança. E essa família chegou lá, né? Meio assim, o pai e a mãe estavam assim meio perdidinhos, assim, meio angustiados, né? E aí a gente sempre senta, né? As crianças vão lá para a evangelização, a gente senta com a família para conversar, né? Para trocar aquele papo, para a gente até conhecer, né? E aí eles vão falando, né? E eles falam, a gente trouxe meus filhos aqui porque eles não se entendem. Eles não têm nenhum afeto um com o outro. E por mais que a gente tente, por mais que a gente faça eles terem afinidade um com o outro, a gente não consegue. Então a gente torce para o centro, porque o centro espírita vai resolver o problema dele. Joga para o centro, né? E aí a gente vai percebendo, né? Aí a gente vai conversando. E aí quando a gente fala, né, da importância de estudar, né? Porque quando a gente estuda, a gente entende todo esse processo, o porquê disso tudo. E a gente vai conversando com a família, aí eles vão... Não, é verdade, né? Então, assim, é muito importante a gente ter essa conversa, seja lá com quem for. As oportunidades chegam para a gente o tempo todo, né? E a gente sempre que tiver a oportunidade de falar principalmente de doutrina espírita, de ensinamento cristão, né? A gente deve sempre falar, né? Porque às vezes só falta aquele estalozinho, né, Marlene?
aquele clique, para que a pessoa possa despertar e perceber toda uma situação. E quando a gente fala de família, é exatamente isso aí. Né? Porque, na verdade, o que Jesus quis falar muito com isso é que a gente vai aqui, dentro dessa família corporal, dentro dessa experiência da matéria, a gente vai o quê? Adquirindo ao aprendizado, a gente vai aprendendo a amar aquele que a gente tem dificuldade, e a gente vai subindo o quê? Mais um pouquinho do nosso degrau evolutivo, para que a gente chegue no patamar mesmo da família espiritual. Para que a gente chegue num patamar onde todos nós realmente façamos a família universal. Né? Então, quando Jesus fala dessa parentela corporal e espiritual, ele, em momento nenhum, ele descarta a família terrena. Em momento nenhum. Pelo contrário, ele fala da importância dessa família, da importância desse grupo social, como falou ali o slide, que é ali no início, né? É uma das mais importantes associações existentes na Terra. É o nosso primeiro... Oi? Não? Achei que é o nosso primeiro grupo social, né? O primeiro grupo social que tem, e é um dos mais importantes, porque é esse grupo que vai nos conduzir para o caminho melhor. Ah, Marcelo, mas aí você está delirando. Porque tem aí o que a gente vê de família aí, é uma confusão. Sim. Por que é confusão? Porque ainda estamos numa condição ainda de provas e expiações. A gente não alcançou ainda aquele patamar de felicidade plena. A gente tem momentos felizes. E como estão reunidos amores e desamores, então os conflitos são naturais. Agora, o que compete a gente é tentar ir harmonizando, fazendo esses encaixes, né? Para que aquela desarmonia, aquele desamor, ele vá se transformando em amor. Né? Então, quando a gente tem... Que não adianta nada eu ter uma desavença com alguém, né? Eu ter uma dificuldade com alguém, e se mantenha longe da minha pessoa. Não quero que chegue perto. Você vai resolver o problema? Não, você vai criar mais desamor, mais mágoa, mais uma coisa. Então você precisa estar perto. Aí vem, né, o maravilhoso esquecimento do passado, vem a reencarnação nos ensinar que precisamos, a cada nova experiência, melhorar essa qualidade da convivência, do amor. Né? Então, eu tenho aquela dificuldade com meu irmão, com aquele espírito, então a gente fica junto lá, como irmão, ou como pai, filho, ou seja lá como for, né, a programação, mas a gente vai estar lá junto. Né? Qual é a mãe que, quando gera um filho, não tem esse sentimento de amor assim, crescido? Por mais rude que seja o espírito, né, mas que naquele momento, né, dá aquela... Nossa, é um filho, uma filha. Né? Então, assim, esse sentimento, porque nós somos filhos de Deus, nós temos centelha divina dentro de nós, guardada dentro de nós. Então, Deus nos criou para a felicidade. Então, a gente tem essa centelhazinha divina. Então, a gente tem essa capacidade de amar. Mas aí a gente dá os nossos modezinhos, né? Vai aqui, né? Desvia do caminho ali, porque a gente tem orgulho, tem egoísmo, tem vaidade, tem um monte de coisa. Né? E a gente dá os desvios, mas a gente tem essa centelha dentro da gente. Então, o Papai do Céu bota todo mundo junto, ali, né? E vamos ajustar. Então, a família corporal aqui é de fundamental importância, para que esse processo evolutivo e esses ajustes vão se dando para que a gente possa alcançar essa felicidade. Mas o nosso objetivo é essa família universal. É os nossos afins na espiritualidade, onde a gente vai se reunir por essas afinidades e cada vez mais no processo evolutivo a gente vai se juntando, né, a esse grupo dessa grande família universal.
Então, isso é muito importante a gente ter a consciência de que, em momento nenhum, Jesus falou que a família corporal não é importante. Pelo contrário, ela é fundamental para que se construa na espiritualidade, que é a nossa verdadeira vida, essa família espiritual. Essa união de pensamentos, onde todos ligados pela lei divina e inseridos nela e praticando ela, a gente consiga fazer essa família universal. Vamos continuar. O porquê das tragédias familiares, traições, crimes, abandonos, rejeições, tantos abortos, tantas decepções. Embora o retrato das nossas famílias se revele muitas vezes desanimador e assustador, é com a doutrina espírita que vamos entender que cada um está fazendo o melhor que pode. Que os erros de hoje serão corrigidos amanhã. Errar é uma forma de aprendizado dentro das leis de Deus. Vamos começar a entender o que é a família. Família, nós podemos definir como um conjunto de pessoas que possuem um grau de parentesco entre si, que vivem na mesma casa, formando um lar. Geralmente, ela é composta por um pai, mãe, um filho mais, e fora as outras famílias que a gente já tem hoje. Então, a gente percebe aí que tudo isso existe numa família. E isso faz parte do processo, né? Porque se não fosse assim, gente, se a gente fosse feito, como eu falei, né, nascido dentro do ovo, dentro da caverna, com quem a gente ia trocar? Como que a gente ia adquirir essas experiências? Como é que eu ia aprender com o outro? Porque eu estou no processo evolutivo, Marlene está no dela, Patrícia está no dela, cada um está no seu processo evolutivo, está no seu caminhar. Então, tem coisas que eu sei que ele não sabe, e tem coisas que ele sabe que eu não sei. Então, essa troca é fundamental. E nada melhor do que dentro da família para a gente exercitar essas trocas, porque nós somos individualidades. Todos nós somos seres individuais, né? Então, nós temos a nossa forma de crescer, de evoluir, de conduzir as coisas, que o outro tem diferente. Então, aquela coisa de arrastar pelo exemplo. Então, o meu exemplo, né, do que eu faço de bom, né, como eu conduzo a minha vida, tem uma outra pessoa me olhando. E aquilo que eu falei nisso, plim, o estalo, né, que dá no outro, de que ele também pode fazer. Então, essa convivência, essas turbulências, né, elas também servem de exemplo de como não fazer. Não é isso? Todas essas questões que foi botada nesse slide aí, todos esses conflitos familiares, servem de exemplo do que é para não fazer. Imagine se a gente não tivesse essa convivência. Se fosse todo mundo isolado. Né? Tem uma animação, uma animação, que é muito, eu até tentei, mas, como falei, meu computador resolveu dar chilique ontem, e eu não consegui baixar o que eu ia trazer a animaçãozinha para vocês verem, que é muito interessante. Que era toda em preto e branco, são os bonequinhos, né? Esses bonequinhos de anime, né? E assim, as pessoas estão completamente robotizadas, né? Cada um fazendo o que lhe compete dentro do processo, e ninguém olha um para o outro, né? Isso, né? O tal do celular que fica todo mundo, né? Né? E todo mundo assim, era um mundo preto e branco, né? Não tinha cor, não tinha nada, e as pessoas andavam que nem sabiam que tinha alguém do lado. Né? Aí tem uma da animação, tem um garotinho, que o garotinho, né, é conduzido pelo pai para a escola, e o pai larga o garoto lá, nem olha, nem dá beijinho, não dá nada. E a criança começa a questionar aquilo, não acha aquilo bom. Né? E aí ele vê uma árvore, assim, preto e branco, e ele vai para debaixo daquela árvore, com aquela pilha de livro da escola, enorme, muito livro. Aí ele bota aquilo, aí ele começa a assoviar. E a árvore vai ficando colorida. Né, da animação mesmo, né, vai ficando colorido, e ele fica assim, ué? Ele é todo mudo, né, ele só tem expressão, é muito maneiro a animação. E ele fica assim, vendo, ué? Aí ele começa, todo dia ele sai da escola, vai para baixo da árvore, fica assoviando para ver a árvore ficar colorida. Né? E ele quer levar isso para a casa dele.
E ele começa a assoviar em casa, só que o pai não fica colorido. A casa fica colorida. E aí ele vai ficando, e aí o pai começa a bronquear, porque tinha toda uma mecânica, né? Que ele ia para a escola, depois daquela hora voltava, ia para casa, tinha toda aquela coisa mecânica. E o filho começou a sair dessa coisa mecânica, né? Ele ficava lá, esquecia da hora, a árvore colorida, ficava lá vendo. E aí o pai começou a brigar com ele, porque tinha que fazer aquela rotina, aquela coisa toda. E aí ele foi, com esse ato, outras pessoas foram vendo. E outras pessoas começaram a assoviar, né? E as pessoas começaram sabendo que o colorido era mais bonito, que as coisas coloridas eram mais bonitas. Então, é essa relação que a gente tem que ter, né? De estar com o outro para a gente poder crescer e alcançar essa família espiritual que Jesus quis dizer. Porque Jesus fala no final da passagem que o pai, a mãe, os irmãos são aqueles que vão assim, estar compactuando com essa mensagem divina, com essas lições divinas. Então, todo mundo que está dentro da lei divina e que vivencia a lei divina, vai o quê? Vai estar realmente sendo a grande família universal, né? Mas que para alcançar isso, a gente precisa dessa experiência aqui na Terra, na família corporal. Porque são pequenas ações que vão transformando a humanidade. Às vezes a gente acha que para a gente alcançar grandes coisas, a gente precisa fazer grandes movimentos. Não. Eu só preciso chegar, aprender a amar e ter fé. E acreditar que aquilo vai ser diferente, né? Então, na verdade, a gente precisa entender esse conjunto que a gente tem hoje chamado família, com todas essas dificuldades que tem aí, e o que a gente precisa fazer enquanto espíritas, detentores de conhecimento, né? O que a gente precisa fazer para colaborar para essa grande família espiritual. É isso que a gente precisa, né, ter na nossa mente, né? Aqui eu falo demais, está no segundo slide. O lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. Um caso para pensarmos: existe a família perfeita? Existe? Não. Que bom. Eu não conheço. E por que ela não é perfeita? Segundo o Evangelho de Jesus, os laços de sangue não criam forçosamente os vínculos entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho, ele já vem pronto. Ele mais não faz do que lhe fornecer um invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir, né? Então, às vezes a gente acha, né, nós achamos às vezes que a gente precisa oferecer para os nossos filhos tudo do bom e do melhor, né? Que a gente fica assim, não, eu só vou ter um filho porque ter dois é prejuízo. Então, vou ter só um e vou dar tudo para aquele um, né? E vou conduzir. Não que isso seja errado, não, tá, gente? Não estou fazendo apologia, não. Só estou falando assim, que às vezes a gente visa um lado só e esquece que tem dois. Que a moeda tem dois lados, cara e coroa. Que a gente tem a vida corporal e a vida espiritual. E que a gente está aqui numa passagem de aprendizado e que a nossa verdadeira vida é lá. Aí a gente esquece, né, desse detalhe, né, que a verdadeira vida é lá, e a gente se prende aqui com a matéria e quer oferecer tudo do bom, né? As melhores escolas, a melhor instrução, as melhores oportunidades, quando a gente pode fazer, né, e esquece do principal, que é o grande objetivo da gente estar aqui, que é a construção dessa família universal, que é a construção desses sentimentos bons, positivos, certo? Para que a gente possa realmente entender essa lei divina e o quanto que ela é boa para a gente, né? O quanto que nos traz conforto, nos traz alento. Porque quando a gente entende que uma coisa nos traz conforto e alento, a gente quer para a gente. E aí a gente vai oferecendo tudo que é de material, tudo de material. E fica de lado
Toda a questão moral. E aí o que a gente cria? Né? O que a gente cria com isso? Seres mais egoístas, né? Mais vaidosos, né? Mais, assim, com um senso crítico, né? Avassalador, que derruba a multidão, né? É por aí que a gente vai criando. Porque quando a gente oferece as duas coisas, uma coisa vai equilibrando a outra. Quando eu ofereço a questão moral, né, para aqueles que estão à minha volta, que formam a minha família, ou que estão à minha volta dentro do meu grupo social, dentro do meu trabalho, seja onde for, porque nós não estamos aqui à toa. Esse grupo todo não está aqui hoje à toa, né? Nós não estamos aqui à toa hoje, né? Então, quando a gente está nesse grupo social e a gente tem a oportunidade de oferecer uma boa lição, uma boa informação, aquilo que vai nos dar acalento, que nos vai dar mais, né, calma no nosso coração, então a gente está entendendo as leis divinas. A gente está entendendo qual é o objetivo de estarmos aqui, né? Então, aquela frase, né, que as pessoas falam, a gente não veio aqui a passeio. Né? A gente precisa desmistificar isso, porque a gente acha... Claro que a gente está na carne, a gente está na matéria, a gente precisa das coisas da matéria. Né? Só que a gente, às vezes, exagera com esse processo. Né? A gente exagera no processo. A gente quer muito da matéria. E a gente tem tudo que a gente necessita para conduzir a vida material e crescer na vida moral. A gente tem tudo que é necessário. Ah, Marcelo, mas quem não tem esse conhecimento que a gente tem? Vão ter sempre as oportunidades para poder seguir o caminho. Ah, a pessoa não é espírita, a pessoa não tem religião nenhuma. Eu tenho um amigo que trabalhou comigo há muitos anos atrás, eu gosto sempre de dar o exemplo dele, porque eu acho ele um cara sensacional. Né? É professor, né, igual eu, né, e ele não tem família nenhuma, assim, a família dele ele é filho único, a esposa também é filha única, e ele tem uma filha, e ele, na casa dele, além da família, ele cuidava da sogra e da mãe. Né? A mãe, acho que agora não sei se eu vou confundir, acho que a sogra tinha Alzheimer, já estava naquela fase de cama mesmo, que não levantava, aquela coisa toda. A mãe tinha esclerose múltipla, a esposa também tinha esclerose múltipla, e a filha também tinha. E você não via aquele cidadão reclamando de ateu de carteirinha, tá, gente? Ateu de carteirinha. Ateu. Morreu, acabou, pronto, final. Né? Como bom professor de biologia, né? Toda a ciência assim cravada, né? Mas uma pessoa boníssima. Aquele cidadão nunca estava aborrecido, nunca estava amargurado, nunca reclamou. Tinha aqueles momentos, né, que ligavam para ele, que alguém estava passando, mas saía ele correndo igual um doido para poder, porque era ele para resolver absolutamente tudo. Com 2 matrículas, né, ainda tem que resolver. E assim, tinha sempre uma palavra de aconchego para falar quando alguém chegava naquele turbilhão lá, ele estava sempre alegre, sempre dava uma palavra de consolo. Então, quer dizer, não é religião, né? É a condição moral do espírito. Né? E aí essas coisas que a gente precisa ir entendendo para a gente chegar nessa família espiritual, nessa família universal. Porque a gente precisa estar aqui para desenvolver tanto o intelectual quanto o moral. Né? É isso que Jesus quer falar com a gente. Ele quer dizer isso para a gente. Estamos aqui, vocês todos estão aqui para aprender, para crescer, para chegar lá na espiritualidade e ir para os seus afins, ir para o seu grupo de afinidade, de acordo com o que a gente construiu aqui. Não adianta que a gente não vai plantar maçã e vai colher mamão. Não vai, gente.
Botou sementinha de maçã lá, é maçã que vai nascer, não vai nascer mamão. Por mais que você force o pensamento, estou plantando maçã, mas vai nascer mamão. Não vai. Vai nascer um pezinho de maçã. Então, se a gente planta coisa boa, a gente vai colher coisa boa. Se a gente não planta coisa boa, não vai colher coisa boa. Né? Isso faz parte da lei. Né? Porque Deus não nos quer ver sofrer. Pelo contrário, a gente não é criado para infelicidade. A gente é criado para felicidade. Vamos lá. Ai, Jesus. Quando nós vamos analisar isso, na nossa ignorância, no nosso plano terrestre, nós vemos que está tudo errado. As famílias não se amam, porque estamos buscando explicação no plano material. O Espírito traz consigo milênios de experiências. Nós analisamos muito pelo imediatismo. E Jesus deixou bem claro para nós lá atrás que esses laços são formados na espiritualidade. Qual a diferença entre o parentesco material, corporal, e o parentesco espiritual, segundo a doutrina espírita? O parentesco material é a união da família de acordo com os laços consanguíneos. E o parentesco espiritual é a nossa verdadeira família pela união dos gostos, dos sentimentos e das afinidades. Olha que bacana, né? A gente tem as duas, mas a verdadeira é a família espiritual. É aquela que lá na espiritualidade, quando a gente faz a nossa programação para reencarnar, né? Quando a gente tem aquela condição de escolher como é que vai ser as nossas provas, e tenha certeza, nos livros de André Luiz, ele fala muito bem desse processo reencarnatório, de como se dá, a quantidade de espíritos que ficam à volta de um único espírito, preparando para a próxima encarnação. Quantos espíritos amigos estão envolvidos nesse processo reencarnatório? Né? Para que aquele espírito venha e tenha o seu sucesso aqui, para quando retornar à pátria espiritual, retornar vitorioso, né? Ou pelo menos bem encaminhado. A gente, às vezes, não tem essa noção. A gente acha que a gente vai montar nosso planejamento, pão, reencarno, pão, não. É uma série de situações e de estudo e de análise de perfil, e que você, de acordo com aquilo que você já adquiriu, né? Então, muitas das vezes, lá nos livros de André Luiz tem muito isso, né? Que o Espírito pede, que eu quero fazer isso. Calma, irmão, vamos fazer só isso, porque você talvez consiga fazer isso muito bem, para que você possa depois desenvolver. Então, assim, é uma série de irmãos que estão nesse acompanhamento, para que a gente possa vir reencarnar, e quando a gente reencarna, eles continuam ali trabalhando com a gente, perto da gente, pela intuição, nos conduzindo ao caminho melhor, não é isso? Então, às vezes, a gente não tem essa noção de quanto trabalho, né, se tem para preparar uma reencarnação. Né? A gente não tem essa noção. E quando a gente fracassa, né, o quanto triste ficam todos eles também, porque eles também se sentem fracassados. Né? É um sentimento, né, mútuo. Né? O cara fracassa aqui e esse grupo também se sente fracassado, achando também que não deu o suporte necessário. Né? Então, quer dizer, é uma série de compromissos, de comprometimentos, que a gente precisa pensar. Né? Enquanto estamos aqui juntos, em um grupo familiar, para tentar se reajustar. Né? E aí, quando a gente fala do nosso amigo, que não é nosso parente consanguíneo, que poderia ser nosso irmão, que a gente tem esse sentimento, por quê? Porque a gente tem uma afinidade. E até esses amigos que não estão na nossa família, que a gente considera como da família, eles estão ali também para ajudar a gente. E vice-versa. Né? Então a gente começa a pensar que esse conceito de família é muito mais amplo do que a gente imagina. Né? E quão importante é trabalhar esse conceito, trabalhar nesse processo. Então a gente precisa pensar muito nisso. Né? Quantas pessoas, quantos irmãos, quantos espíritos estão nos auxiliando nessa condução aí da família universal. Né? Que essa família espiritual é aquela família onde os sentimentos estão abraçados.
onde a gente já entende todo esse processo de viver o Cristo, de viver as leis divinas, e o quanto que isso nos traz, né, assim, bem-estar. Bem-estar. Quem é que nunca já viveu uma situação onde conseguiu fazer alguma coisa pelo próximo, com alguma coisa, por exemplo, ontem no trabalho dos assistidos aqui, o quanto de satisfação a gente sai de um trabalho como esse. Quando a gente sai do trabalho, eu que sou evangelizador, a gente sai do trabalho de evangelização e a gente sai com aquela leve, né? Então, é esse conjunto de sentimentos que vai fazendo com que a gente vá se afinando dentro da lei divina e vá formando essa família espiritual, né? Que vai construindo isso. E essa construção, quanto maior for, melhor vai ser ainda para aqueles que ainda... Porque o exemplo arrasta, né? Tem uma historinha, eu gosto muito de trabalhar com historinha. Tem uma historinha muito bacana de um grupo que tem um mestre, né? E tem os seus pupilos. E o mestre fala assim, ó, tá vendo essa floresta aqui? Vocês vão para dentro dessa floresta, tá? E o objetivo é que vocês atravessem essa floresta e me contem lá do outro lado. E vocês vão andar. Aí no caminho, uns caíram no buraco, outros foram pegos por animais, outros ficaram contemplando a natureza em cima das árvores, mas teve um que seguiu, fez exatamente o que o mestre mandou e foi lá naquela linhazinha reta e pum, chegou lá do outro lado. Né? Encontrou o mestre abraçou, parabenizou. Aí ele falou, caraca, consegui. Agora ele falou assim, agora você faz o seguinte, você volta e traz todo mundo que ficou no caminho contigo. Né? E é exatamente assim que funciona, gente. Né? Dentro dos grupos familiares, tem aquelas pessoas difíceis, mas tem aquelas pessoas que são extremamente, né, conscientes, amorosas, né? E aí aquilo vai contagiando, o amor contagia, não é isso? Na verdade, o amor contagia. Ele vai fazendo com que a gente entenda cada vez mais que amar é muito melhor do que odiar, né? Que nos traz muito mais benefício, muito mais satisfação e leveza do que você odiar, do que você estar em conflito. Eu não consigo me dar bem com meu pai, com minha mãe. Tudo bem, mas vá construindo esse processo. É uma construção. Ninguém aqui vai ser entre aspas, né, santo da noite para o dia. Não é isso. Mas a gente precisa ter a vontade de se mexer, de se conduzir. Senão, se a gente não se mexer, se não se conduzir, a gente não vai andar. Né? As coisas vão continuar do mesmo jeito, da mesma forma. Eu preciso dar o primeiro passo. Eu preciso ser proativo nesse sentido de dar o primeiro passo. Não vou dar. Ele que tem que dar. Vou ficar aqui, braço cruzado, de bico, e não vai adiantar nada. Vai continuar de bico, vai continuar de braço cruzado, o outro vai continuar de bico, de braço cruzado, e não vai ter aquela quebra, né? Que é a quebra realmente da armadura desse orgulho, dessa vaidade, desse egoísmo que a gente traz tão forte dentro da gente e que nos empata, né, de caminhar. Né? Então, quando a gente fizer esse trabalho de desconstrução do nosso orgulho, desconstrução da nossa vaidade, a gente vai ver que as coisas vão fluir com mais facilidade. Né? A gente, né, através das relações, a gente procria, né, cada vez vem mais espíritos para cá, mas quando a gente tem um ser na mão, com aquele desejo de conduzir, a gente adquire muita responsabilidade. Né? Porque a gente, lá no final do processo, quando a gente retornar à pátria espiritual, a gente precisa estar assim, missão cumprida. E será que cumpriu? Será que a gente cumpriu verdadeiramente com tudo? Porque a gente vê assim, muita gente conhece, vocês devem conhecer muitas situações aí,
de famílias maravilhosas e que tem aquele que não entrou no processo. Mas se você tem a consciência de que você fez de tudo para alinhar aquele espírito ali no caminho certo, então você cumpriu a sua missão. Porque a missão é individual, né? Cada um de nós estamos aqui com uma missão, né? E essa missão cabe a cada um de nós. A gente tem todas as ferramentas para que isso aconteça de forma melhor. Mas, se um não aceita isso, então deixa que ele vai resolver depois. Né? A gente pode até ajudar de novo. Né? Aí não pode deixa eu vir com ele de novo para poder ajudar. Né? Aquele livro Renúncia, né? Que eu acho aquele livro maravilhoso. Quem nunca leu esse livro, leia Renúncia. É um livro espetacular. Né? Aquela história daqueles dois espíritos assim, aquela coisa de que ela não precisava mais vir aqui, mas ela veio para poder ajudar aquele outro espírito a entrar. Então, são essas histórias de amor e de total, né, libertação de tudo, que podia estar numa condição melhor, mas veio para cá de novo. Gente, melhor exemplo que Jesus, é aquele ser já de luz, de ter que, né, da condição de espírito, de governador do planeta, vir à Terra. A gente imagina o processo reencarnatório para Jesus vir aqui, botar ordem nas coisas. Né? Então, quer exemplo de amor maior do que esse? Então, a gente precisa também criar esse momento de amor também, para que a gente possa realmente construir essa família universal. É claro que não dá para passar todo, que eu falo demais. Enfim, pela reunião do entendimento de que todos somos irmãos, como entender a questão das famílias terrenas e espirituais? A constituição dos laços de família é uma necessidade do espírito. Necessidade. Fixem bem isso. A família terrena é um instrumento para a construção da família espiritual. Porque há tanta briga de irmãos e família. Como pode se explicar que dois irmãos de uma mesma casa sejam como estranhos e não consigam se relacionar? Por que não estão ligados pelos reais laços de afetividade? São espíritos que se reúnem para transformar desenganos que normalmente têm raiz no passado. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são as mais das vezes espíritos simpáticos. Então a gente tem tudo dentro da família tem tudo isso. Temos tudo isso. E estamos aqui para nos ajustar. E ajustar de verdade, gente. Né? Uma palestra de um amigo meu, muitos anos atrás isso, ele gerou uma turbulência na plateia. Né? Eu fui assistir a palestra porque ele gosta de causar essas turbulências. E ele falou assim, para todos, né, da plateia que estava, todos nós somos masoquistas. Todos nós gostamos de sofrer. Nossa Senhora. Aí começa aqueles cochichos na plateia, uns concordando, outros discordando. Teve gente até que levantou e foi embora. Né? E é verdade. Né? Se a gente analisar friamente, com consciência, a gente tem todas as ferramentas. A gente tem essa doutrina maravilhosa que nos esclarece e consola. A gente senta, a gente vem na reunião pública, a gente faz o estudo do EJA, a gente faz o culto do Evangelho no lar, e a gente está sempre lendo o Evangelho. Sempre lendo o Evangelho. E aí, ele concluiu depois a fala dele assim, quando a gente lê apenas uma frase do Evangelho, a gente já adquire uma responsabilidade que a gente não tem nem dimensão do tamanho. Apenas uma frase do Evangelho. Porque, na verdade, o que a gente precisa fazer não é só ler. A gente precisa ler, estudar e interiorizar essas lições no nosso coração. Porque quando a gente lê é uma coisa, estudar é outra, interiorizar é outra. São várias fases.
E, na verdade, a gente precisa fazer essas 3 coisas. E a gente tem uma responsabilidade enorme quando a gente estuda a doutrina espírita, quando a gente se dispõe a sair da nossa casa, vir para a casa espírita, sentar e estudar, ou na nossa casa, abrir o evangelho e estudar, e a gente adquire uma responsabilidade imensa na construção dessa família espiritual. Né? E a gente começa a entender que a gente precisa começar aqui. E que as nossas dificuldades são provocadas por nós mesmos. Que nós mesmos provocamos essas dificuldades. E que a gente impõe para a gente o próprio sofrimento. Por isso que ele falou que a gente era masoquista, que a gente gostava de sofrer. Né? Porque a gente tem tudo direitinho. A gente tem tudo. O que falta para a gente é essa interiorização. Porque todos nós somos capazes de sentar, ler, estudar e entender o que a doutrina espírita fala para a gente, sem problema nenhum. Agora, interiorizar isso e entender que isso aqui é uma construção para a gente poder fazer essa família universal, aí que é o pulo do gato. Né? É aí que é o grande X da questão. É a resolução dessa equação aí. Porque quando a gente entender que a gente tem que fazer isso, todos esses sentimentos de amor, de fraternidade, de solidariedade, eles vão estar tão fortes dentro da gente que a gente vai exalar pelos poros. E as pessoas que estão à volta da gente vão sentir isso. Mas falta para a gente isso. Exalar dos poros essa verdade. Para que a gente possa construir essa família universal e a gente possa, juntos, num só sentimento, dentro dessas leis divinas, colaborar nesse grande processo, que é o processo de alcançar a felicidade de cada um. Né? E ajudar o outro que ainda não entende, que não consegue, a alcançar também. É isso que Jesus quis dizer com essa parentela corporal, que tudo tem a sua importância, o seu valor e o seu momento. Estamos hoje aqui, numa condição material, galgando para chegar na nossa felicidade. Então, construamos isso agora, comecemos a fazer isso agora, estudando, interiorizando todo esse processo, né, para que a gente possa, ao chegar na nossa verdadeira vida, estar com os nossos afins, estarmos felizes, estarmos com a nossa consciência tranquila de que a gente galgou o melhor caminho possível do que deu para fazer, mas conscientes de que a gente tentou, que a gente fez o máximo que a gente pôde e que teremos outras oportunidades para ir ajustando. Muita paz para vocês, que o Pai do Céu abençoe infinitamente essa casa e a cada um de vocês. E eu espero que a gente, com certeza, todos nós, saímos daqui melhores do que quando chegamos. Bom? Muita paz, meus irmãos. Nós agradecemos ao nosso irmão Marcelo pelas palavras de esclarecimentos, né, pelo incentivo à nossa a nossa transformação. Agradecemos muito. Leve o nosso abraço, né, à sua casa, Isaac Lima, a todos os nossos irmãos de lá. Muito obrigada. E agora a gente passa para o segundo momento, que é o momento do passe. E queria informar a todos que hoje nós teremos a comunicação, que não tivemos a semana passada. Vamos ter hoje, após o passe, nós vamos ter a comunicação com o senhor João. Tá? E aí vamos primeiro para o passe, todos estão convidados, né, a salinha de passe, mas aqueles que não quiserem participar, que continuem sentadinhos aqui na sala, recebendo todas essas energias do ambiente, e aqueles que quiserem tomar o passe vão ser dirigidos à sala pela nossa irmã Nilda. Oi.
Vamos fazer uma pequena oração agora, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre querido, e agradecendo pelo estudo da manhã de hoje, pelos esclarecimentos que tivemos, e pedindo para que Deus, nosso Pai, e toda a espiritualidade amiga, fique conosco e que possamos receber toda essa energia, todo esse amor, toda essa paz, e assim, Senhor, nos transformarmos a cada dia. Que a paz do Senhor permaneça conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Então pedimos...